E para repercutir, Yuri, o cenário e as expectativas, nós falamos agora com o presidente do PL do Rio de Janeiro e deputado federal Altineu Cortes, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. E já está em tela o Pedro Venceslau, que viabilizou essa conversa. Então, Pedro, eu te convido a fazer a primeira pergunta. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Deputado, pelas minhas contas aqui, se o Rio de Janeiro tiver eleição direta fora de época para esse mandato tampão, ela pode acontecer em julho, quase no período das convenções partidárias. Então, seriam 2 eleições nesse ano de 2026. O senhor acha que o Estado está preparado para isso? Existe logística para fazer 2 pleitos diretos no Rio de Janeiro em 2026? Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde, Débora, boa tarde a todos da CNN. É realmente uma confusão 2 eleições até outubro, mas o que a gente espera é que o Supremo Tribunal Federal defina essa questão para dar segurança à população do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a renúncia do governador Cláudio Castro e lá atrás a indicação do ex-vice-governador Tiago Pampolha para o Tribunal de Contas do Estado e depois o que aconteceu com o ex-presidente da Alerj, que foi afastado, causou toda essa situação no Estado. Então, a gente precisa que o Supremo Tribunal Federal decida na próxima quarta-feira quais serão as regras do jogo. Nós entendemos que a eleição direta ou indireta, o Partido Liberal está pronto para concorrer, ou na indireta ou na direta. O partido do prefeito Eduardo Paes, o PSD, que entrou com essa ação no Supremo, ele defende que o presidente do Tribunal de Justiça permaneça no cargo até outubro. É isso que eles querem. Mas isso não é correto. Isso seria, na nossa humilde opinião, inconstitucional. Um presidente do Tribunal de Justiça, um precedente como esse, não é bom para a democracia. Aliás, o desembargador Ricardo Couto, que vem cumprindo esse mandato, esses dias de mandato como governador, é uma pessoa correta e vem cumprindo ali o seu papel de governador interino. Mas a gente precisa que o Supremo decida qual é o legislador, se for indireto, ou quem será eleito para governar o estado do Rio de Janeiro, que tenha voto popular. Deputado, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Eu sei que o senhor deixou bem claro aqui, né, que sabemos que a decisão está na mão do Supremo Tribunal Federal, mas eu gostaria de saber, na sua avaliação, na avaliação dos seus correligionários no Rio de Janeiro, o que seria melhor para o Rio de Janeiro na sua avaliação, direta ou indireta? Olha, eu acho que sempre é melhor uma eleição direta, né? Mas nós temos uma Constituição a respeitar. E dentro da Constituição, como a renúncia do governador Cláudio Castro foi acatada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tanto é que ele não foi cassado naquela sessão que o julgou, ele sofreu as outras penalidades, mas não a cassação. O nosso entender é que essa eleição deva ser indireta, mas o PL não está aqui para fazer esse julgamento. Nós vamos respeitar, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, mas a gente acha que o importante para a democracia é quem represente o governo do Estado sentado na cadeira de governador seja eleito por voto. O ideal seria o voto popular, se não os votos dos representantes do povo, que são os deputados da Assembleia Legislativa, no caso da eleição indireta. O Partido Liberal está pronto para concorrer a essa eleição, seja indireta ou seja direta. Deputado Yuri Pita, agora perguntando aqui de São Paulo, queria ouvi-lo a respeito do nome que está colocado pelo PL, que é o do deputado estadual Douglas Ruas, que chegou a ser eleito presidente da Assembleia e aquela votação acabou sendo anulada. É com ele que o PL vai para qualquer uma das disputas depois desta decisão do Supremo, seja direta ou indireta? Yuri, muito boa a sua pergunta. É realmente com o deputado Douglas Ruas que o PL irá concorrer nessas disputas, seja indireta ou direta. O deputado Douglas Ruas é um jovem,
muito competente, foi o deputado mais votado do Partido Liberal e o segundo mais votado no Estado nas últimas eleições. É um gestor reconhecido, tem excelentes relações com a política do Estado do Rio de Janeiro e tem como seu pai o prefeito Capitão Nelson, da cidade de São Gonçalo, que é a cidade que tem um orçamento muito pequeno. Mas o prefeito Capitão Nelson foi o prefeito mais votado no Brasil nas cidades acima de 500 mil habitantes. E o deputado Douglas Ruas foi grande responsável pela gestão da Prefeitura de São Gonçalo, que é o segundo colégio eleitoral do Estado, 17ª cidade do país. Então, é com o deputado Douglas, esse jovem competente, que o PL vai disputar aí essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Pedro. Deputado, o Cláudio Castro, ex-governador, ele até pode tentar ainda concorrer, mas seria sob júdice, o que coloca a candidatura dele como um risco político muito grande. Aí eu pergunto de forma bem direta, ele ainda é o candidato do PL ao Senado ou o partido trabalha com outras possibilidades? Falaram no seu nome, no Sóstenes Cavalcante ou algum outro nome para ocupar esse espaço? Não, o nosso nome é o governador Cláudio Castro. Ele tem, obviamente, esse último julgamento do TSE, que houve um impedimento, mas ele tem direito a recorrer e nós vamos trabalhar para que o governador consiga estar apto a disputar essa eleição no Senado. E o outro nome é um nome da coligação, é o ex-prefeito de Belford Roxo, aliás, o prefeito mais avaliado do Brasil, nessas últimas pesquisas, 97,5% de aprovação em Belford Roxo, renunciou ao cargo para disputar o Senado, o prefeito Márcio Canella. Esses são os dois nomes para o Senado da nossa coligação. Quero aproveitar, então, e falar mais um pouco da eleição de outubro, né, deixando um pouco essa, enfim, que a gente não sabe como vai ser no Rio de Janeiro, mas falando sobre a eleição de outubro. Como é que o senhor vê a movimentação, a integração ali de Flávio Bolsonaro no Estado, considerando que o senhor é presidente ali do PL no Estado do Rio de Janeiro? Eu digo em relação às alianças, né? As alianças do partido, tanto em nível regional como em nível nacional também. E o senhor que já foi líder, enfim, tem essa experiência nas articulações. Olha, no Rio de Janeiro, eu acredito que a gente vai formar uma aliança muito, muito sólida. Nós já temos aí a federação do PP com União Brasil, né, que é a União Progressistas agora, o PL. Nós temos a conversa com diversos outros partidos. Obviamente, falta ainda alguns meses para a gente consolidar isso e a gente não gosta muito de colocar o nome dos outros partidos aqui, até para não causar aí que os nossos adversários ficam... Põe, vai. Mas nós temos aí, nós vamos com certeza formar um número de partidos e vai ser a maior coligação do Estado do Rio de Janeiro. A nível nacional, eu acho que as coisas estão acontecendo de uma forma muito bacana para o senador Flávio Bolsonaro nessa pré-campanha, porque o senador teve um crescimento enorme e a gente tem tido um diálogo grande com todos os partidos. O Brasil vive um momento muito sensível, são muitos problemas acontecendo, são muitos escândalos acontecendo na nação brasileira e eu acho que vai ter o tempo de se consolidar essas alianças mais na frente. Mas só o crescimento nas pesquisas do senador Flávio Bolsonaro nos deixa muito animados e a gente tem trabalhado muito. A gente precisa se unir cada vez mais e é isso que o Flávio está buscando. Deixa eu aproveitar a esteira dos partidos e das alianças, deputado, e aproveitando o seu conhecimento desse tabuleiro eleitoral, porque, enfim, no Rio de Janeiro o PL tem esta força e já tem o nome definido, como o senhor colocou, mas nos outros dois maiores colégios eleitorais, em São Paulo, não vai ter um cabeça de chapa, vai participar da chapa do governador Tarcísio de Freitas com candidato ao Senado, é o que é mais provável, e em Minas Gerais há uma situação ainda mais indefinida. Nesse caso de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, esse estado que tem essa mística de que quem ganha para candidato a presidente em Minas ganha no Brasil, o PL deveria ter um candidato próprio ao governo de Minas?
Olha, o deputado Nicolas Ferreira, que é o deputado mais votado do Brasil, e o presidente do PL em Minas, hoje o deputado Zé Vitor, o nosso candidato a senador lá, deputado Domingos Sávio, tem tido aí um diálogo permanente. Nós temos lá o senador Cleitinho, que se coloca candidato pelo Republicanos, que já anunciou o apoio ao senador Flávio Bolsonaro para presidente da República. Isso foi anunciado na semana passada ou retrasada, se não me engano. E a gente está discutindo qual o caminho tomar. E lembro aqui que também o outro lado, que é o lado do atual presidente da República, ainda está patinando na sua candidatura, lá nas suas alianças em Minas Gerais. O que é natural nesse momento, porque são muitas conversas, envolve não só o estado de Minas, como outros estados. No caso do ex-governador Romeu Zema, pré-candidato também a presidente da República, a gente tem um ótimo diálogo com o Partido Novo, mas, enfim, são muitas nuances que podem mudar nos próximos 2 meses. É natural, não é só o PL que ainda não se definiu em Minas. O nosso principal adversário, que é o presidente Lula, também não teve essa definição feita. Em São Paulo, não. Eu acredito que em São Paulo nós estejamos aí muito bem representados, mais uma vez, pelo governador Tarcísio, que é um governador muito ligado ao nosso presidente Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro. É óbvio que essa finalização das alianças demora um pouquinho, porque tem muitos deputados que querem ser candidato a senador, precisa escolher o nome final. Enfim, esses diálogos eles se apertam agora nesse final e a gente acha que nos próximos 2 meses nós teremos tudo definido. Mas ter o governador Tarcísio ao nosso lado, que é um dos melhores governadores do Brasil e super leal ao senador Flávio Bolsonaro e à família Bolsonaro, é para a gente um privilégio enorme. Pedro. Deputado, os aliados do Eduardo Paes têm falado em herança maldita devido a essa estratégia adotada pelo Cláudio Castro de indicar o seu vice, Thiago Pampolha, para o Tribunal de Contas, que abriria espaço para o Rodrigo Bacelar, que foi preso, portanto, gerando essa situação de um Estado praticamente acéfalo. O senhor acha que o Cláudio Castro errou ao adotar essa estratégia de tentar deixar o governo nas mãos do Rodrigo Bacelar, tirando da frente o seu candidato a vice? E como é que o senhor avalia, como é que vai ser respondida essa estratégia dos seus adversários de falar em herança maldita, desde o Witzel, né? Olha, eu acho que o governador Cláudio Castro fez muito pelo estado do Rio de Janeiro e, obviamente, ele não teve só acertos. Eu sempre fui oposição ao ex-presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar. Tive problemas com o Rodrigo Bacelar na sua condução política. Isso foi claro, até um determinado momento fui afastado da aliança ali do governo, fiquei quase 8 meses afastado por não concordar ali com as ações políticas do Rodrigo Bacelar. Então, mas o governador fez muito pelo estado do Rio de Janeiro, tanto é que hoje lidera com folga as pesquisas para o Senado no estado, e isso é um reconhecimento da população. Agora, o prefeito Eduardo Paes, ele fala as coisas por conveniência a cada momento, porque tem até na internet, é fácil aí o eleitor e a população buscar, é só botar lá, elogio do Eduardo Paes a Rodrigo Bacelar. Ele, há um tempo atrás, elogiou o Bacelar como se fosse o menino prodígio da política, fosse a sensação da política do estado do Rio de Janeiro. Então, o próprio Eduardo Paes fez isso várias vezes. Então, a política é assim. Agora, o Eduardo critica. Cada hora ele fala uma coisa. Às vezes ele elogia quando ele acha que é bom para ele, depois ele critica a mesma pessoa quando ele acha que é bom para ele. O Eduardo é assim. Deputado, e para encerrar, ao longo dessa entrevista, o senhor mencionou que o partido, o PL, o seu partido, precisa se unir. A gente viu nesse fim de semana até uma postagem do pré-candidato Flávio Bolsonaro, senador, pedindo de fato essa união do partido, porque olha, a alta cúpula do partido, do bolsonarismo, está brigando entre si e publicamente. Gostaria que o senhor falasse assim, francamente, como o senhor avalia essas rusgas públicas entre pessoas tão importantes do PL?
Olha, me veio aqui agora um ditado que eu aprendi muito cedo com o meu avô, né, que bronca não é bom para ninguém. E o PL é um partido muito grande, cada um pensa, é natural isso, são pessoas que são expoentes políticos, então são de opiniões fortes, né, e isso acaba acontecendo. Mas é óbvio que o que os nossos adversários querem é que as estrelas do nosso partido se desentendam, porque isso é ruim para o PL. Então a gente precisa buscar o diálogo, precisa sentar à mesa com a porta fechada e discutir ali se um discorda do ponto de vista do outro. É assim que a gente vai construir um partido mais forte. É óbvio que os nossos adversários eles batem palma quando existe um problema entre 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas do nosso partido, né? Eles querem sempre que ver o circo pegar fogo dentro do PL. Mas o PL está muito forte. Nós fechamos essa janela agora com 97 deputados federais, a maior bancada disparado da Câmara dos Deputados, com o maior número de senadores. Nós estamos estabilizados aí em alianças muito fortes em vários estados. Então não vamos cair nessa de... se tem um problema, uma discussão, vamos sentar e vamos resolver. Bronca não é bom para ninguém dentro do partido. E com diálogo e com a condução do senador Flávio, que tem demonstrado ouvir as pessoas, dialogar, nós vamos vencer essas discussões internas e vamos nos unir sempre mais e mais, que é o meu desejo. Nós conversamos com o presidente do diretório do PL no Rio de Janeiro, deputado federal Altineu Cortes, fez a gentileza de nos atender aqui no estúdio da CNN em Brasília. Muito obrigado, deputado, uma boa semana para o senhor, até a próxima. Eu agradeço a vocês, que Deus abençoe a CNN, que Deus abençoe o nosso Brasil.